Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que texto interessante, irmãos. Estava começando a perseguição à igreja e Herodes começou a maltratar a igreja do Senhor. Mas o que me chamou bastante a atenção é o fato da igreja estar orando pelaquela situação. Irmãos, a igreja ela não pode parar de orar. Muitas vezes acontece alguns problemas e a igreja pode pedir a Deus em oração para que Deus possa intervir e nós muitas vezes não fazemos. Por esse motivo é que acontece tanta coisa e a igreja ela parou de orar. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, de pandemia, e eu vi uma mensagem de Paulo Júnior falando sobre isso, que temia que a igreja não pudesse aproveitar esse momento. Nós estamos confinados em casa e muitas vezes esse momento não tem sido de aprendizado, tem sido muitas vezes de reclamação, de murmuração. A igreja estava vivendo um tempo de dificuldade, estava vivendo uma perseguição ferrenha por parte de Herodes, mas a igreja estava orando. Pedro estava preso e a igreja estava em oração. Eu, juntamente com minha família, vivi os momentos difíceis há uns dias atrás, em relação à saúde da minha esposa. Mas o que fez com que minha esposa voltasse para casa foi que a igreja estava orando. Foi esse fator principal. Porque o que ela passou não foi fácil. Todas as pessoas que eu conversava, que eu contava a história da minha esposa, diziam: é muito complicado, só um milagre. Todas as matérias que eu assistia na internet em relação ao problema que ela teve, que foi síndrome de HELP, ou a criança vinha a óbito ou a mãe. Mas eu disse, Deus quer salvar os dois. E as pessoas olhavam para mim com acredito com aquela vontade de dizer, não é bem assim, né? Mas a igreja estava orando. A igreja do Senhor estava orando. Nós tínhamos, irmãos, 3 momentos de oração em favor da saúde da minha esposa. 10 da manhã, 3 da tarde e 10 da noite. A igreja estava orando e algo aconteceu. Minha esposa estava entubada e Deus foi lá e tirou ela de uma UTI, tirou o tubo e trouxe ela para a nossa casa, para o nosso lar, sarada. Hoje ela não tem nenhuma sequela do problema que ela viveu, nenhuma sequela. A igreja estava orando, Pedro estava preso. Mas o fato que me deixa pensando, irmãos, é o fato de Pedro estar preso e a Bíblia diz que ele estava dormindo entre os 2 soldados. Eu pergunto a você, o Deus que você serve tem lhe feito descansar em meio ao problema? Pedro certamente estava confiante de que Deus iria tirar ele daquela situação, ou também que Deus poderia não tirar ele,
mas que ele tinha um lugar guardado junto ao Pai no céu. Eu não sei o problema que você está vivendo, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus pode resolver. Deus pode lhe tirar dessa prisão que tem sufocado você. Deus pode quebrar essas cadeias que têm prendido suas mãos e os seus pés. Mas é preciso que você se coloque diante dele e descanse. A palavra de Deus nos diz que Pedro estava dormindo. Que interessante, irmãos. Imagine você diante de um problema, descansando. Mas é assim que devemos fazer. Esperar, orar e esperar que Deus possa fazer. Quando Jesus chegou, que foi comunicado que Lázaro, o seu amigo, estava enfermo, e quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. E quando Jesus foi visitar o túmulo, o que foi que ele fez? Pediu para retirarem a pedra. Sabe o que eu aprendo, irmãos? É que até ali o homem poderia fazer, mas a partir dali o homem não tinha mais controle. E Jesus foi lá e disse: tire a pedra. E as pessoas disseram: mas Senhor, já tem 4 dias e ele já cheira mal. Jesus disse: vai lá, tire. E eles tiraram a pedra. O que foi que Jesus fez? Lázaro, sai para fora. E aconteceu o milagre. Muitas vezes nós não cremos no que Deus pode fazer na nossa vida ou através da nossa vida. Mas precisamos, irmãos, crer. Jesus, ele tinha muito mais a fazer através da vida de Pedro. Por esse motivo ele tirou ele da prisão. Deus tem muito mais a fazer através da vida da minha esposa. Por isso ele tirou ela de um leito de UTI e trouxe ela para nossa casa, para o nosso lar, sarada, sem nenhuma sequela. Irmãos, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Creia, ore, descanse, que Deus certamente irá trazer a bênção à sua vida. Mas é preciso que você ore. É preciso que a igreja do Senhor esteja em oração constante, para que Deus possa nos livrar dessa pandemia que tem afligido os nossos corações, que tem afligido famílias, que tem sufocado muitas vezes pessoas que tinham quadro depressivo. É preciso que a igreja continue orando e Deus certamente fará um milagre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus possa fazer o milagre que você precisa, mas que você entenda que é preciso que você descanse e que é preciso que você se coloque à inteira disposição de Deus. Pedro fez isso. Ele largou as redes de pescador de peixe e foi ser pescador de almas. É preciso que possamos fazer a vontade primeiro de Deus, para que Ele possa realizar o desejo do nosso coração segundo a sua vontade. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Fiquem na paz.